Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Segunda-feira, aqui nesse Instagram, tem live com conteúdos relacionados à educação, à inclusão, conteúdos que vão agregar valor na sua prática, conteúdos que vão fazer a diferença lá no chão da sala de aula, no seu planejamento, na condução das suas atividades com os seus alunos. E você que está chegando agora, diz aí para mim de onde você é, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo ok. Aqui tá um friozão. Tô eu aqui encasacada. E aí, se tá frio aí na sua cidade, já diz aí para mim, hashtag frio. Vamos ver o pessoal entrando por aí. Pessoal, se vocês já têm alguma pergunta sobre o assunto e quiserem ir colocando, vai ser bem legal da gente conduzir esse bate-papo. Esse bate-papo vai ser com a Riane, uma terapeuta ocupacional que vai fazer a diferença, vai trazer conteúdo para nós, para nossa prática. Boa noite, Liane, Marla, Emily, Daniela, boa noite, que bom ter vocês aqui. Então, gente, toda segunda-feira, vocês já sabem, o pessoal que está aí acompanhando há mais tempo, às 20 horas a gente faz uma live trazendo conteúdos relacionados à educação, relacionado à inclusão. Inclusive, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dica de conteúdo, deixa para mim aqui nos comentários ou me manda no direct, porque vira conteúdo para a gente estar trabalhando aí. Certo? Deixa eu ver se a minha convidada já está por aqui. Deixa eu ver. Sim, a Riane já está por aí. Desconectar. Vamos esperar ela aceitar. Oi, Riane, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Te escuto bem. Você me ouve bem também? Sim, tá bem, a conexão tá super boa, o volume tá super bom. Ah, que Então, bom. Riana, seja muito bem-vinda aqui nesse Instagram. Seja muito bem acolhida por todas as pessoas que estão aí na live. A gente tem certeza que o teu conteúdo, a tua prática, a tua experiência vai agregar muito valor nas nossas salas de aula, com os nossos alunos incluídos. E eu quero que tu te apresente, que tu conte de onde você é, o que você faz, aonde você trabalha, quais são suas práticas, traz aí para nós. Então, meu nome é Riane Scherer, eu sou de São Cepé, mas atualmente estou morando em Santa Maria. Sim. Tive um tempo morando em Portela, depois aí em Três Passos, aí pertinho, né, onde Sim. foi uma das maiores experiências que eu tive, né, com o público para o atendimento, conforme a gente vai estar conversando um pouco hoje. Então, eu sou Sim. terapeuta ocupacional formada em 2014, sou especialista em reabilitação neuropediátrica, então, boa parte dos meus atendimentos são com os pequenos, mas isso vai variando, né, de acordo, como a gente estava conversando, quando você me pediu algumas coisas, eu disse, você precisa me delimitar uma faixa etária, um público, porque senão a gente acaba atravessando a noite conversando, porque vou até do bebê até a terceira idade, né? Então a gente reduziu para poder conseguir estar conversando sobre esse assunto. Isso aí. Então, conta para o pessoal o que é a terapia ocupacional. Tem gente que nem sabe no que trabalha, qual é a função do terapeuta ocupacional, acaba misturando algumas questões da fisioterapia, acaba confundindo algumas outras terapias, né, junto com a terapia ocupacional. E a terapia ocupacional é um curso específico, né, a nível de graduação, Sim. e que tem uma importância muito grande na vida, principalmente dos alunos incluídos, né, e das pessoas que precisam dessa reabilitação. Sim, realmente a terapia ocupacional, quando a gente entra para o curso, a gente já entra com aquela. Você vai ter que explicar a cada pessoa que encontrar, a cada familiar que você vai atender o filho, o que é a terapia ocupacional. Muitos perguntam o que é uma mistura de fisioterapia com psicologia, e na verdade não tem nada a ver. Então são profissões diferentes. A terapia ocupacional, ela é uma profissão da área de saúde. Ela tem como objetivo, né, de estudo o desenvolvimento das atividades
Então, boa parte das nossas práticas, das nossas intervenções, são direcionadas com a prática do cotidiano de cada um. Tem várias possibilidades de atendimento, a gente vai atender tanto na reabilitação, quanto na prevenção, na promoção da qualidade de vida também. Então, várias possibilidades de se estar trabalhando dentro de um curso que realmente, ele é muito antigo, mas ele é pouco conhecido. Então, hoje o nosso conselho é o CREFITO, então é junto com a fisioterapia. Então, por vezes, tem muito mais fisioterapeutas que publicam também. Então, uma das coisas que existe esse desconhecimento da terapia ocupacional, eu digo muito que a gente tem o costume de botar a mão na massa, fazer as coisas acontecerem, mas não registra o que aconteceu, não registra os ganhos que teve. Então, essa falta de registro acaba por tornar a profissão mais desconhecida, mas não menos importante, né? E esse é um dos nossos objetivos da live também, é trazer a relevância, a importância desse profissional, né? A importância dessa pessoa no desenvolvimento da criança, como tu disse, na reabilitação e na promoção. E assim, o quanto é importante também a gente organizar as coisas no sentido de cada um fazer o seu papel, né? Da mesma forma que as pessoas acreditam que para trabalhar na sala de recursos multifuncional, um psicopedagogo que não tem uma especialização específica para educação especial pode fazer, ou que a fisioterapeuta vai trabalhar com a terapia ocupacional. Então, assim, acabam se misturando algumas coisas e o quanto é importante cada um ter o seu papel e compreender a importância do seu papel na vida de cada pessoa, né? Sim, e também saber o momento em que entra o meu papel em conjunto com outro profissional para a gente estar tendo um ganho. Porque uma das coisas que a gente tinha lá na PAI era essa troca. Então, tanto eu quanto a físio, a nossa sala era próxima. Então, volta e meia acontecia alguma situação com o paciente, a gente saía na porta e já olhava para outra. Vem cá, me ajuda. Até aqui eu consigo porque é o meu papel. Mas daqui em diante eu sinto que é contigo. Então, eu preciso que tu venha trabalhar comigo nesse momento para a gente conseguir avançar. Então, outro momento que eu acredito que seja muito importante em qualquer instituição, em qualquer clínica de atendimento multi, é a reunião. É aquele momento onde se faz as trocas de acordo com aqueles casos que se tem e se consegue estar identificando, não, eu estou conseguindo alcançar isso, mas comigo eu não consigo. Não, vamos fazer um atendimento em conjunto, então, que tu busca o que tu precisa e eu busco o que eu preciso naquele mesmo momento. Então, a gente consegue ter aquela criança, por exemplo, doando tudo que ela pode e a gente conseguindo atuar em duas frentes naquele mesmo momento, né? Então, eu acredito que essas trocas, elas tendem a cada vez melhorar mais a forma com que a gente atende, né? A busca da melhoria contínua daquele paciente. E que bom se todos os profissionais pensassem assim, né, Riane? Porque às vezes é tão difícil tu construir uma equipe que trabalhe junto, que perceba que um completa o trabalho do outro, que ninguém está ali para disputar espaço, porque são profissionais diferentes, com competências diferentes, mas que são tão importantes um quanto o outro, né? E o quanto é difícil esses feedbacks chegarem na escola. Porque às vezes o nosso aluno está lá na APAI, está lá na clínica fazendo o acompanhamento com a TO, com a físio, com a fono, e acaba não vindo feedback para a escola, e isso parece que tem um abismo, né? A gente parece que não consegue falar a mesma língua. Exatamente. A gente isso acontece percebe muito. Esses vazios, né? Por mais que a inclusão caminha a passos lentos, a gente sabe disso, né? Porque muitas escolas ainda o incluir é simplesmente o aceitar a matrícula e não fazer com que a criança esteja incluída de forma efetiva, né? Mas a gente também sabe de profissionais que buscam esse espaço e que tentam estabelecer os vínculos e às vezes é complicado também. Mas e aí, me diz uma coisa, a questão da terapia, ela inicia basicamente aonde? Lá quando ele é bebê ou vem normalmente encaminhamentos adiante, ou quem faz esse encaminhamento? Conta para nós como é que é. Quanto antes, melhor. Então, há um tempo atrás, logo que eu comecei a trabalhar, a gente tinha o fechamento dos diagnósticos, principalmente do autista,
muito tardio. Então, a gente perdia aquela janela inicial de estar estimulando ele o quanto mais a gente consegue. Já atualmente, então todo mundo diz assim, nossa, deu um boom, apareceu um monte de autista. Na verdade, não que eles apareceram, né? Eles estão recebendo um diagnóstico antes, estão tendo muito mais possibilidades, né, de receber a atenção, receber as terapias e respondem muito, muito melhor, né, do que tu receber um paciente já, por exemplo, com um diagnóstico fechado aos 7 anos, 8 anos. E esse diagnóstico muitas vezes acontece de ser fechado quando ele entra para a escola. Então, quando ele começa a ir para a aula, de repente o professor identifica alguma coisa que não está fechando muito bem, né, dentro da sala de aula. Então, o que acontece? De onde vêm os encaminhamentos? Varia muito, né? Anteriormente, geralmente, era o médico que indicava. Atualmente, nós mesmos, no caso da equipe multi, a gente busca estar complementando. Então, daqui a pouco eu recebo um paciente, eu começo a identificar nele uma demanda de fono, uma demanda de físio. Então, eu vou fazer essa indicação para o familiar, que busque uma avaliação, né, com um fonoaudiólogo ou com um fisioterapeuta, e a mesma coisa acontece com o terapeuta ocupacional. De repente, essa criança ela tem um problema no desenvolvimento da fala e está indo na fono. Mas ela não consegue sentar direito, ela não consegue também se alimentar, a higiene ela se torna, por vezes, bem complicada, sempre dependente de algum familiar ou cuidador. Então, tudo isso vai sendo identificado através dos outros profissionais e podem estar fazendo esse encaminhamento também. Atualmente, assim, a escola tem demonstrado uma atenção bem mais específica do que anteriormente. Então, de observar mais os alunos. E uma coisa que vocês trouxeram na live, que vocês fizeram com a Marla, que eu estava acompanhando, é exatamente desse olhar do professor naquele aluno em específico. Porque, realmente, nós somos cada um diferente do outro. Então, para os alunos da classe regular, não se tem como ser muito específico, mas para esses especiais, a gente tem sim como adaptar, como fazer de forma diferente. E eu acredito que esse olhar que os professores estão tendo dentro da sala de aula estão possibilitando que essas crianças recebam mais estímulos e consigam estar dando conta das demandas da escola exatamente por isso. Por esse olhar diferenciado do professor em identificar que algo ali não está certo e que a gente tem como modificar, como melhorar, né? E tu levanta 2 pontos bem importantes, Riane. Primeiro, a questão da família, né? A família é fundamental, tanto no ingresso quanto na manutenção das terapias, né? E a gente percebe que, aos poucos, as famílias estão mais receptivas, né, para buscar informação, para buscar ajuda, para buscar uma avaliação. E outro ponto também, a questão do olhar do professor. E daí eu gostaria de ressaltar aqui, que a gente conversou também lá na live com a Liane, a importância, assim, o quanto é importante o professor da educação infantil. Porque às vezes essa criança passou por toda a educação infantil e esse professor não consegue dar conta de todas essas demandas, né? E acabou esperando, ou porque às vezes acontece da família não aceitar e aí a gente vai deixando, cada um tem o seu tempo, né? Aquela frase que a gente está acostumado a escutar, que cada um tem o seu tempo, que a gente tem que esperar. Sim. Só que esse tempo, ele tem vamos dizer assim, um paralelo, né? Quando a coisa começa a ficar muito desnivelada, quando começa a fugir muito dos seus pares, né? A gente já precisa ficar de olho e o quanto a educação infantil, que trabalha com estímulos do início ao fim da educação infantil, e às vezes não consegue fazer toda essa parte da estimulação lá na sala de aula, lá na EMEI, né? E precisa do apoio, né? Exatamente. É muito importante, principalmente como tu falou, exatamente no início, lá desde de quem faz aquele cuidado lá no berçário.
Porque hoje a gente consegue acompanhar algumas observações e bebês com... Trancou ali um pouquinho. De que existe alguma coisa ali que não está dentro daquele desenvolvimento, né? Nós temos os marcos, beleza, temos aqueles marcos do desenvolvimento, não necessariamente eles têm que acontecer exatamente naqueles períodos. Porém, ele tem uma janela, um espaço, que se não aconteceu dentro daquele momento, alguma coisa ali tem. Então, eu gosto muito de falar que todo mundo já quer ver lá no final como é que vai ser, e daí para e pensa assim, ó, se coloca no lugar daquela família que idealizou toda aquela gestação, e durante toda aquela gestação já idealizou todo aquele filho, o que ele vai fazer, como será a vida dele, e de repente, como é esse impacto do diagnóstico que a gente chama, né? Como que essa família está recebendo? Então, muitas vezes a gente tem que buscar conversar, não no sentido já do autismo, ou disso ou daquilo. Buscar o que a gente pode estar auxiliando no desenvolvimento daquela criança. Porque a gente acaba tendo que trabalhar tanto com a criança, quanto com a família, né? Para poder trabalhar aquilo ali, porque a gente precisa muito da família. Tanto quanto ele é bebê, conforme vai crescendo, quando vai para a escola também, porque a escola, ele consegue fazer todo aquele acompanhamento e ter aquela inclusão realmente, de fato, e não o estar na escola. Estar na escola, muitas vezes, não necessariamente está incluso. Ele está lá na sala, mas ele não recebe atividade nenhuma, ele não consegue acompanhar os colegas, não existe uma adaptação para ele. Então, a gente consegue fazer uma adaptação, já passando mais lá adiante, eu vou conversando um pouco para frente, um pouco para trás, né? Então, não tem muita linha. É que uma coisa puxa a outra, né? Exatamente, então a gente acaba que vai pegando numa sequência, né? Então, a parceria que a gente tem que ter é muito grande nessa tríade, junto com o professor, junto com a família e o terapeuta. Porque se esses três andarem juntos e serem bem sinceros nos momentos, principalmente das entrevistas, de como esse aluno tá, como essa criança está se comportando em casa, se está acontecendo alguma coisa diferente, porque de repente ele começa a externalizar algumas coisas lá na escola, mas ele estava super bem na escola. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa em casa que de repente ele se desorganizou e ele não está conseguindo dar conta da demanda da escola, né? Então é importante que exista essa comunicação e se feche aquele vazio que a gente estava falando no início, que realmente ele existe. E ele é uma cratera gigante, muitas vezes, né? Então, trabalhar sozinho é horrível, porque tu não sabe para onde tu vai. Muitas vezes tu precisa, que nem quando aquele aluno chega lá no ensino regular, lá no primeiro e segundo ano, de repente ele não desenvolveu habilidades fundamentais para ele iniciar o processo de alfabetização, e de repente se ele tivesse sido encaminhado para terapia, ou se de repente o professor e o terapeuta tivessem estabelecido uma relação, um vínculo, muita coisa teria sido minimizada, né? Exatamente. Porque, na verdade, acaba que um depende do outro. Eu consigo algum ganho com ele, por exemplo, na terapia, e daí eu repasso para o familiar. Olha, a gente conseguiu alcançar isso, vamos trabalhar algumas atividades em casa, e ao mesmo tempo eu consigo dar um retorno para essa escola que está com ele lá incluso, para que a gente consiga seguir o mesmo fluxo de trabalho. Porque daí a gente vai conseguir ter ganho. Mas no momento em que cada um faz alguma atividade isolada, a gente não consegue, porque ele faz algumas coisas comigo, de repente em casa ele faz de uma outra forma, na escola ele faz de outra forma diferente, então ele não vai conseguir concretizar aquele conhecimento, aquele aprendizado, porque ele vai ter várias formas, ele não vai conseguir chegar naquele objetivo que ele precisa alcançar, né? Com certeza, são habilidades fundamentais que são pré-requisitos para que ele dê sequência no processo de ensino e aprendizagem dele, né? A gente sabe tudo. Quando a gente fala de inclusão e quando a gente fala de terapia, a gente não quer romantizar e não quer dizer que é tudo lindo e que todo mundo vai fazer de forma conjunta e contínua e que vai, né, ser 100%.
mas assim, da gente estar minimizando os prejuízos, da gente estar pensando nesse aluno que a gente, por mais que a gente saiba que tem que esperar às vezes 2, 3 anos até que tu feche um diagnóstico ou até que tu tenha a oportunidade de encaminhar essas crianças para uma avaliação, a partir do momento que tem alguém te dando suporte, te dando apoio, dizendo aonde tu pode caminhar de forma mais segura, o processo fica mais leve, principalmente para o professor lá dentro da sala de aula que está sozinho, né? Exatamente. Sabe, é bem complicado. E assim, até e para o terapeuta também, porque quando o professor dá um feedback do que está acontecendo na escola, de alguma habilidade que ele consolidou, isso não é só reflexo do que acontece na escola, mas também da terapia. Exato. Aí entra uma construção, né? Então, muitas vezes acontece, colocando algumas práticas que eu tive, a gente faz a visita na escola, identifica como que é o ambiente e questiona algumas ações que a criança, por vezes, acaba tendo dentro da sala de aula. E através dessas conversas a gente tem ganhos muito significativos, assim, de melhora na terapia, na montagem da terapia, porque a montagem da terapia, mesmo baseada, assim, com várias informações, ela é sempre uma caixinha de surpresas, né? Às vezes a gente idealiza uma prática, organiza, recolhe o material, faz toda aquela proposta e tu chega lá e pensa, hoje eu vou arrasar na terapia, eu vou alcançar todos os objetivos. E daí teu paciente olha e não se interessa por nada que tu levou. E de repente ele, caminhando por dentro da sala, ele encontra um livro, um brinquedo no tatame, e aquilo ali chamou a atenção dele. E agora? Eu planejei todo o atendimento, eu organizei o material e tudo, e ele se identificou com aquilo ali. Aí a gente tem que se virar nos 30 e buscar dentro daquilo ali. Se qual é o reinventar, objetivo que eu posso? Exatamente, se reinventar dentro daquilo ali que fez, que chamou a atenção dele. Muitas vezes a gente coloca o exemplo do contar história. Então, nem todas as crianças, né? Mas a maioria hoje, quando vai fazer a hora do conto, aquele momento de sentar, poucas crianças, digo crianças típicas, que ficam sentadinhas, esperando a história, como a gente ficava, né? Sim. Então, de que forma que a gente vai estar atuando junto com esse professor nesse momento do contar a história para tornar mais atrativo e menos penoso para essas crianças que têm essa dificuldade de se manter ali. Então, dando um exemplo da prática, vamos contar uma história sobre o que será. Vamos buscar os personagens. Então, algo palpável, que essa criança possa tocar, que ela possa escolher e que ela se sinta parte daquela história. Porque se sente parte daquilo, ela vai ficar. Deu uma travadinha. Ela vai ficar acompanhando. Voltou? Deu dado uma travadinha na internet. Viu? Vamos aproveitar aqui, ó. Tem vários comentários aqui das meninas que trabalharam com você, a Liane, a Marla, ótima profissional, várias colocações, né? Você deixou saudade aqui. A Riane trabalhou aqui no município ao lado onde eu moro, então eu moro em Tiradentes do Sul, ela trabalhou com as meninas na Praia em Três Passos, né? Sim. E que bom quando a gente olha para trás e a gente vê que deixou saudade, né, Riane? É sinal que o teu trabalho foi um trabalho realizado com muita competência, com muito comprometimento. A Liane fala ali da questão dos marcos do desenvolvimento que você havia falado, sim. né? Sim. Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá? Riane, me diz uma coisa, como é que a gente pode pontuar alguns, como é que eu vou te dizer? Algumas questões importantes que a terapia, a criança que participou da terapia ocupacional lá na estimulação precoce, lá na primeira infância, quais são algumas características que vão trazer benefício lá no ensino regular, na sala de aula regular?
começando desde do momento em que ele faz o reconhecimento corporal, quando ele faz a identificação e dentro das atividades a gente trabalha toda a questão motora, seja ela ampla ou a fina. Então, a motricidade fina vai ser de um diferencial muito grande lá quando for fazer a escrita. As atividades cognitivas, exato, as atividades cognitivas que a gente trabalha com eles no desenvolvimento de atenção, concentração, memória, o reconhecimento visual. Então, tudo isso vai facilitar lá no processo escrita-leitura. Quando esse aluno vai precisar copiar do quadro, quando ele vai precisar fazer essa identificação, figuras, fundo, a própria cópia, como que ele está fazendo essa cópia do quadro ou de qualquer outra forma de aprendizado. Então, todo o processo de desenvolvimento, toda a estimulação que se consegue fazer com ele, seja ela motora, cognitiva, vai ter um ganho. Eu brinco muito que se a gente para hoje e pensa, tem gente que diz, mas quando eu vejo, volta e meia eu me bato. E eu disse assim, então não trabalhou muito bem essa questão motora quando era pequeno. Nossa, eu tenho uma dificuldade brinca na escola também, os professores que não conseguem cortar usar tesoura de forma efetiva. Então, tu não participou da educação infantil, faltou alguma coisa aí. Exatamente, eu brinco muito, tem dificuldade, eu não consigo recortar, fica torto, fica cheio de dentes. Olha, faltou uma parte do desenvolvimento aí que podia ter sido trabalhada. Então, são vários detalhezinhos que junto vão complementando e vão, como você falou, construir esse processo do desenvolvimento, esse desenvolvimento da criança, porque a criança não sai correndo, ela tem todo o processo. Ela rola, ela senta, ela engatinha e depois ela caminha. Esse é o desenvolvimento motor dela. Mas todo o outro desenvolvimento está acontecendo exatamente no mesmo período. Então, tudo que se estimular motor ou cognitiva vai ser um processo para construir essa criança para quando ela entrar para a escola. Para ela conseguir, além de toda essa parte motora, cognitiva, tem muito a parte da interação social. Porque o que é? Muitas vezes a criança, ela é sozinha. Então, ela tem várias dificuldades enquanto sozinha. Tem bastante dificuldade de se alimentar, não come direito. Entrou para a escola, ela tem outros. Ela se espelha naqueles outros. Então, ao interagir, ela vai começar a se alimentar por vezes melhor. Por quê? Porque ela está vendo as outras crianças fazerem aquilo. Exatamente. E a mesma coisa que quando eu converso com os pais, eu coloco, vocês são um exemplo. As crianças são as cópias de vocês. A forma com que vocês agirem, eles vão exatamente agir da mesma forma. Então, quando for sentar, quando for conversar, quando for colocar alguma situação, se colocar frente a frente a ele, como se estivesse no mesmo patamar que ele. Porque daí ele vai estar identificando não simplesmente aquele monstro lá em cima que está me falando e eu não estou conseguindo entender, mas alguém que está falando comigo, de igual para igual. Igual para igual. Fazendo com que eu faça, facilitando essa compreensão, que eu consiga entender o que ele está me falando, e aí, esse momento, tu consegue ter o retorno melhor da criança também, porque tu está olhando para ela, tu está identificando aquela situação nela. Então, tudo que vai se fazendo dentro das terapias, dentro das estimulações, ela vai ter, sim, um reflexo lá adiante. Muitas vezes a gente para e pensa em alguma situação que acontece e daí remete aquele momento lá, agora ele ainda está tendo essa dificuldade porque foi uma das coisas que custou a concretizar lá no desenvolvimento. Né? Eles passou além do marco um pouco mais, então por isso veio agora. Mas consolidou, um pouco atrasado, mas consolidou aquele conhecimento. E nada é feito por partes, né, Riane? É uma engrenagem, as coisas não trabalham sozinhas. Não. Ali, a Raquel, deixa eu ver, acho que foi a Raquel que fez um comentário aqui, ó. Aqui no eu sou live de primeira viagem, então esse meu tablet não tá aparecendo direito os negócios aqui, então eu não tô conseguindo ver direito os comentários. Bem tranquilo, tá? A Raquel colocou aqui ó, a live de primeira viagem. Gente, ó, amei.
A hashtag da live hoje é live de primeira viagem. A Raquel colocou ali, ó, quem sabe, comentem sobre as questões sensoriais da sala de aula, o cuidado dos professores com os estímulos. Ah, isso aí logo vem na sequência. Raquel, a nossa live de primeira viagem aqui tem um roteiro. E nós vamos adiante, né? Às vezes eu vou indo lá adiante no assunto, daí eu me dou conta, daí eu volto, daí então daqui a pouco eu vou repetir um pouco, né? Então, mas é mais ou menos isso. Bem tranquilo. Viu? E assim, ó, o quanto é importante, a família às vezes não consegue perceber o quanto ela pode auxiliar nos estímulos, né? Você falou a questão dos pais verem o quanto eles são reflexos, as crianças são reflexos das ações, da fala, de tudo mais que a família traz, né? Mas também o reflexo daquilo que a família proporciona para ela. Né? De Raquel, ali, peraí. Terapia, de colaborar, que não é achar que vai para terapia e que a terapia vai fazer tudo, ou que vai para a escola e a escola vai fazer tudo, e não é assim que funciona, né? Todo mundo precisa colaborar um pouquinho, fazer a sua parte para que os resultados sejam significativos, né? Sim. A Raquel colocou ali, não sou eu que vou quebrar o roteiro. Agora eu consegui ler. Mas fica tranquila que essa informação vai chegar. É uma informação bem importante. Eu coloquei mais ali para o final, tipo, digamos que a cereja do bolo da live de primeira viagem. E quantos pais não procuram ajuda? É um problema que a gente enfrenta, não só na terapia, mas na escola, e a família é algo que precisa se movimentar quanto à busca do diagnóstico, né? Infelizmente, a escola não pode fazer isso pela família, a terapeuta não pode fazer isso pela família, a família precisa sim, e essa família precisa, acho que a Riane pode complementar, da ajuda, da orientação, de respeitar o espaço dessa família e o tempo que ela leva para até compreender o quanto é importante de buscar o diagnóstico. E aqui eu quero trazer hoje, um pouquinho antes da live, eu recebi uma mensagem de uma aluna que fez um curso comigo há umas 2 semanas atrás, e a gente conversou um pouquinho, que ela entrou para pedagogia e que a pedagogia estava mudando algumas questões na vida dela, que estava sendo bem significativo. E hoje ela me mandou uma mensagem e disse, prof, levei a minha filha no neurologista. Daí eu disse, né? Pedi por quê e tal. E daí ela disse, foi depois que que eu comecei na pedagogia e fiz o curso contigo que eu vi que eu estava privando a minha filha de algumas coisas, que ela tem dificuldade, que ela não consegue, que ela tem alguma deficiência e eu não queria aceitar. Ela já está com 10 anos. Né? Então a gente pensa, esses 10 anos, sim, tudo que podia ter sido trabalhado, mas foi o tempo que ela precisou para agora, recém, ela compreender, e de repente ela não teve alguém que deu informação, não teve alguém que deu o norte para ela, né? Porque a gente não sabe onde essas pessoas estão inseridas, em que contexto, enfim, né? Mas a gente fica bem feliz que quando tu planta uma sementinha e aquela família percebe que agora é a hora, então agora nós vamos ter que buscar. Exatamente. Bom, respondendo a pergunta ali de quando a família não busca, a gente volta ao início e começa os passos de formiguinha novamente. E sempre buscando ser empático e se colocar no lugar daquela família que está com aquela dificuldade de aceitar aquela situação. Porque, de fato, é complicado, como a gente estava falando. Tu tem todo um processo, tu tem toda uma expectativa criada e, de repente, tu identifica que alguma coisa não vai bem e daí você fica pensando, tá, e agora? Acabou tudo? Não, de forma alguma. Existem outras formas. Existem adaptações que podem ser feitas. Tudo é possível, né? Mas exatamente quanto antes, melhor. Ela só agora com 10 anos foi buscar. Que bom, ela buscou. Que bom. Que bom. Ela foi atrás, ela identificou. Alunos lá no ensino médio, né? A gente recebe alunos lá no ensino médio sem diagnóstico e que a família nunca aceitou, nunca recebeu orientação, né? São N situações. E eu fico bem feliz porque é sempre uma sementinha que a gente planta, né? Exatamente, porque o que acontece? Às vezes, quando acontece uma situação dessas,
a gente não sabe se essa pessoa não tinha acesso a essa informação ou se ela estava ainda naquele momento do luto, do bloqueio, de aceitação daquela situação. Mas o quanto a gente pode estar buscando, né, independente de diagnóstico, buscar o desenvolvimento da criança, né? Trabalhar dentro daquela dificuldade que ele tem, potencializando todas as habilidades daquela criança, mas também buscando verificar aonde estão as maiores dificuldades. Porque daí onde estão essas dificuldades, a gente vai trabalhar também. Vamos trabalhar fortalecendo todas as habilidades dela? Sim, mas vamos trabalhar naquilo que ela tem dificuldade também. Porque a gente precisa estar identificando o que a gente pode fazer para ajudar nesse desenvolvimento. Então, essa criança, por vezes, vai ter, por exemplo, uma dificuldade de permanecer na aula. Então, para a professora, ela não para quieta, ela que fica conversando, não presta atenção. Muitas vezes ela já fez toda a atividade e ela terminou e ela já não está mais aguentando ficar naquele local. Ela não aguenta mais dentro da sala de aula, então ela vai conversar, ela vai levantar, ela vai na classe do colega, então ela vai buscar outras coisas que deem mais, que sejam mais interessantes do que aquilo que ela está fazendo ali. Então, daqui a pouco, quando a professora vai conversar com os pais, ela pode colocar isso. Ele é inteligente, ele tem algumas habilidades, mas a gente precisa trabalhar outras coisas para que a parte negativa não manche as habilidades dele. Então, a gente consegue estar trabalhando várias outras coisas com essa criança, mas em conjunto com a família. Porque tem situações que, como eu falei antes, a gente vai estar trabalhando dentro da sala de aula. Vamos lá, vamos fazer as atividades dentro da sala de aula, vamos fazer a adaptação para esse aluno estar incluso. Tá, vamos lá na terapia, dar sequência naquilo. Mas em casa, como que ele está fazendo em casa? Ele está conseguindo chegar em casa, ele está tendo alguém para dar uma atenção para ele fazer o dever, ele está tendo esse acompanhamento como ele está tendo na escola e na terapia. Então, se ele tiver um suporte na tríade, como eu falei, tranquilo. A gente consegue ter ganhos e consolidar esses ganhos com muito mais facilidade. Então, eu acho que é bem importante isso. E sempre essa união, e sempre essa informação. Qualquer modificação, seja de humor, seja de medicação, todos têm que estar informados para que consigam dar esse suporte nesse momento para essa criança. E quando a gente fala a questão do diagnóstico, claro que o diagnóstico é importante e quanto mais precoce faz a diferença, mas a gente também pensa que o diagnóstico é para a gente compreender algumas questões, né? Sim. Mas lá na sala de aula ele não vai nortear o teu trabalho. O que vai nortear o teu trabalho são as habilidades que esse aluno já desenvolveu, já consolidou. Baseado nessas habilidades, tu vai usar elas como suporte, como plano de fundo, para dar outros encaminhamentos e tá introduzindo e consolidando outras habilidades, né? Mas tu não vai pautar o teu trabalho no diagnóstico do teu aluno. Tu vai compreender por que algumas questões, por que alguns comportamentos, por que algumas atitudes, por que algumas dificuldades, mas o teu trabalho vai ser pautado nas habilidades que ele tem condições e que ele já consolidou, né? Também faço muito dessa mesma ideia. Então tá, dona Riane, agora vamos para a cereja do bolo. Então vamos para o final ali, respondendo a Raquel lá, um pouco das informações, colocando eu também... Eu falo da cereja do bolo, porque eu sei que a nossa conversa vai ir um pouquinho mais, e nós temos 20 minutos, nos resta 20 minutos apenas da nossa hora. Exatamente. A gente fica pensando, meu Deus, como que a gente vai falar todo esse tempo? E aí quando vê, começa... Eu sou uma que falo, e que falo muito, né? Então... O assunto flui, é um assunto que eu gosto muito, realmente. Tanto que aquele dia chamei a atenção da Marla, porque ela não tinha me avisado que ela ia fazer live falando sobre inclusão, porque ela sabe que é um tema que eu amo. Já chamei ela no direct e chamei a atenção dela. Ela me contou, ela disse, a Riane puxou minha orelha que eu não tinha avisado ela. Não, tem que ser. Mas vamos lá então, colocando um pouco da observação, principalmente da terapia ocupacional na intervenção dentro da inclusão escolar. O que o terapeuta ocupacional pode fazer?
ele vai estar trabalhando desde esse processo de construir esse vínculo da tríade, família, professor, terapeuta, trabalhar adaptações, sejam elas adaptações de mobiliários, de utensílios, do próprio material escolar. Digamos que eu vou ter o atendimento de alguém com baixa visão, de que forma que o professor vai estar trabalhando com essa pessoa. Aí entra o terapeuta ocupacional, faz o plano, constrói um plano inclinado, faz linhas mais escuras, mais amplas, entra a lupa no assunto. Então, como eu te falei, se a gente vai buscar dentro da inclusão, tem N possibilidades, né? Outra observação que a gente sempre coloca é identificar de que forma que esse aluno permanece dentro da sala. E daí entra uma das coisas que está sendo bem trabalhadas hoje, principalmente dentro do autismo, que é a integração sensorial. O que acontece? Muitas vezes o aluno vai dentro da sala de aula demandar um comportamento, por vezes, agressivo, que ele não tinha anteriormente. E esse agressivo, tu automaticamente vai ligar ao comportamental dele. Mas nem sempre é o comportamental. Pode ser um simples dia que ele colocou uma blusa com uma etiqueta que está incomodando ele. Que sensoriamente está desorganizando ele. E agora? Ah, mas vamos fazer uma atividade no parque. Ai, tem areia. Ele não suporta areia. Eu vou, no caso, submeter essa criança à areia diretamente assim? Como que a gente poderia estar organizando isso? Com a orientação de um terapeuta, a gente pode estar gradualmente expondo ele a outros recursos sensoriais semelhantes à areia, para ele conseguir estar assimilando e aceitando aquilo ali. A mesma coisa acontece com massa de modelar, geleca, algumas salas. Tu pega, por exemplo, uma sala, ela é cheia de recursos, ela tem números, ela tem letras, ela tem várias informações. Para um autista, que ele é hiperresponsivo visual, ele não vai conseguir se organizar. Ele vai ter muita dificuldade de autorregulação, porque é muita informação para ele. Ele não vai conseguir, ele não vai dar conta daquilo. Ah, mas e como é que eu vou fazer a sala com todos esses recursos? Em alguns casos, a gente sempre busca reduzir, adaptar ou manter algum local. Porque agora eu vou colocar uma coisa que aconteceu dentro da minha prática. Numa visita da escola, um professor me disse, eu não sei, ele tá muito bem, daqui a pouco ele dá um grito, ele fica brabo e ele vai lá na caixa dos travesseiros e ele pega os travesseiros e ele deita no travesseiro, depois ele guarda o travesseiro e volta. Que bom! Ele identificou ali, dentro da sala, um lugar seguro, onde ele consegue se autorregular e retornar. Então, se eu trancar ele de fazer aquilo ali, vai ser muito pior. Eu preciso deixar que ele vá lá, que ele tenha aquele momento dele e que ele consiga retornar para a atividade. E a mesma coisa são várias atividades que demandam principalmente o permanecer sentado. Então, a gente utiliza alguns recursos, colete com peso, colete de neoprene, que vai dar uma sustentação e vai fazer com que ele se organize um pouco mais. Tem também as bolas, porque muitas vezes, no momento que ele precisa manter o equilíbrio em cima da bola, ele vai conseguir dar uma concentração, porque ele precisa se manter ali. Então, ele vai se manter mais ativo e mais vigilante dentro da atividade que tu vai estar fazendo. Então, hoje se pega mais, boa parte dos tratamentos direcionados para o autista é dentro da integração sensorial. Porque o que ela tem? Ela tem todo um estudo, ela tem uma dieta, é possível fazer uma dieta sensorial, que não tem nada a ver com alimentação, é uma dieta, é uma organização, né? Então a gente já tem o pensamento de dieta, que é a alimentação. Também, em algumas situações, quando existe uma seletividade alimentar muito grande, a gente pode estar aplicando também nesse caso, mas é toda uma avaliação, é aquele olhar sobre aquela criança, o que desorganiza ela?
tem uma situação que não pode ouvir um grito. Ele se assusta, ele se desorganiza ou ele chora. Se bater o palma muito perto, né? Então, a parte sensorial é bem específica. Então, vai ter alguns mas ele caiu e não sentiu nada. Então, ele é hiporresponsivo. Muitas vezes, ele vai cair, vai se machucar e não vai esboçar dor, não vai ter aquele retorno. Ao mesmo tempo que eu tenho um que muitas vezes não pode com o toque da roupa. Tem algumas situações que eles vêm, que eles buscam, que eles abraçam. Hoje. Amanhã, não. Ele pode não aceitar o toque. Então, é como todas as terapias. Cada dia é um dia. Então, hoje o que eu fiz, a prática que a gente construiu, amanhã, com a mesma criança, pode não dar certo. É isso. Então, tudo é muito variável. E o quanto é importante, mais uma vez falando, de estabelecer o vínculo, estabelecer a ponte com esse terapeuta, porque o professor muitas vezes não consegue identificar algumas questões, né? Principalmente se ele consegue, vamos dizer assim, achar uma forma de se autorregular e o professor, de repente, vai tentar podar, vai tentar modificar isso e acaba trazendo prejuízos, né? Para a sala de aula, para o desempenho da criança, para o decorrer da aula. Porque, assim, da mesma forma que ele pode ter prejuízos, a turma como um todo pode ter, porque pode se tornar algo difícil de trabalhar com a turma, né? Então, sim, assim, tu tendo várias dicas e sabendo o que tu pode estar compreendendo nessa criança, tu já dá um salto, porque até que o professor consegue identificar tudo isso dentro de uma sala onde tem 20, 25 alunos, é muito complicado. É muito complicado. E aí o terapeuta ocupacional trazendo essas características, algo que já, por mais que possa mudar, que nem você disse, hoje ele aceita o abraço, amanhã ele não aceita. Bom, tudo bem, né? É um direito dele, a gente tem que respeitar como todos os outros. Tem crianças que não têm nenhuma deficiência e que também têm essas características e a gente precisa respeitar da mesma forma que nós somos assim, né? Mas exato. É bem interessante essas características, Riane, sabe? E antes alguém colocou ali a importância do terapeuta ocupacional e no nosso município não tem. Que bom se todos os municípios tivessem um terapeuta ocupacional. Que bom se todos os municípios tivessem uma equipe multi para dar suporte para as escolas, né? Porque as escolas estão, em muitos lugares, estão abandonadas, não sabe nem por onde começar e essas crianças estão aí e a gente não consegue organizar a demanda delas no espaço da escola, né? Exatamente. E mas me diz uma coisa, pode falar, depois eu falo. Não, é exatamente isso. O que acontece? O professor acaba tendo que, muitas vezes, lutar, como eu digo, com as armas que tem, buscando informações, né, e tentando identificar. E o quanto a gente conseguiria potencializar esse aprendizado se tivesse realmente o TO lá dentro da escola. Para identificar essas demandas, para acompanhar também essas crianças, e no restante também do processo de conseguir organizar, não só tanto fazer esse vínculo também, quando a criança participa dos atendimentos na PAI e ela também está inclusa, para poder fazer essa construção que, como você disse, tudo é uma engrenagem. Se todos os profissionais estiverem trabalhando juntos no mesmo propósito, todos têm a ganhar e a criança mais ainda, né? Então, é de fato muito importante. Então, quando tu me falou de falar sobre essa parte de colocar a inclusão, então isso me brilha os olhos, porque realmente eu sei o quanto os professores sofrem com isso, com essa dificuldade de estar buscando essas informações meio às cegas. Porque, como eu digo, é aquele olhar único em cada um. O que funcionou para um, não vai funcionar para o outro. Então, quando se faz aquele trabalho tudo de identificar o plano individualizado, observar as demandas de cada um, o que eles, né, as potencialidades dele, de que forma a gente pode estar trabalhando isso sem fazer com que ele se desorganize, porque eu preciso repassar as informações de forma fracionada. Então, bem como vocês colocaram também na outra live, não adianta eu despencar um monte de informações
e esperar que todos aqueles objetivos sejam alcançados. Não. Eu preciso construir cada quadradinho. Cada quadradinho é um momento diferente, né? Passinho de formiga. E às vezes Exatamente. A formiga vai um passo para frente, dois para trás, e assim vai indo, né? Exatamente. A Júlia colocou aqui, todas as redes municipais de ensino deveriam ter o apoio de um TO, mas infelizmente nos falta avançar muito nesse sentido, de reconhecer os demais profissionais que são importantes. Júlia, assim, sonho de consumo, né? Sonho de consumo de todos os gestores, professores, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, é que todo município tivesse pessoas disponíveis para montar essa rede, para montar essa equipe e pudesse trabalhar de forma efetiva junto com os professores. E não adianta a gente pensar que o professor que não se vira, não dá conta. Não dá conta. Não dá. Dependendo da turma que tu tá sozinho, tu não dá conta. E eu gosto de dizer para os professores que fazem cursos comigo, que vêm conversar comigo sobre o assunto da inclusão, não adianta a gente querer colocar a nossa competência em cima de casos isolados, principalmente no que se refere à inclusão. Né? Porque o professor pode ser um excelente professor, ele pode ser um professor que busca, que está sempre se qualificando, está sempre buscando melhorar, mas se ele está sozinho, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu acho que o pessoal tem que botar a boca no trombone mesmo, pedir ajuda, chamar a gestão para o compromisso, né, da inclusão, porque o aluno não é do professor, a gente não cansa de dizer isso, o aluno não é do professor, o aluno é da escola, o aluno é matriculado na escola, todas as pessoas, desde o porteiro, merendeira, faxineiro, professor, bibliotecário, todo mundo é responsável por esse aluno e para que essa inclusão aconteça, né? Sim. Então, assim, eu acho que nós, profissionais que trabalhamos com inclusão, é que temos que levantar mesmo essa bandeira e fazer com que se espalhe no mundo, porque só assim vai ter avanços. Não sei o que você pensa sobre. Sim. Acredito que esse assunto deveria ser mais explorado pelos municípios durante as formações pedagógicas. Com certeza. A gente percebe que nos últimos anos deu uma decaída na questão das formações em alguns municípios, tem outros que são bem comprometidos com essa questão da formação, né? Mas a gente precisa cobrar, sim, e levar para os nossos gestores, porque às vezes assim, e eu falo dos gestores porque às vezes eu já escutei assim, mas nós tínhamos que fazer uma formação, mas do quê? Vamos falar de inclusão de novo? Né? Então, mas não é só falar de inclusão. Mas... É que o problema maior, eu acho que do falar em inclusão, que hoje eu vejo assim dentro das capacitações, é a inclusão da lei. Oi? Uhum. Voltou. É a inclusão da lei. Foi só é a parte legal, é a parte escrita. Então, essa parte realmente ela é penosa. Né? Então, tu olha ali, meu Deus, aquilo ali, se fosse real, 10% daquilo que está ali, nossa, sucesso, inclusão. Mas a gente sabe que tem escolas que têm todas as condições, mas tem escolas que não têm condições básicas do ensino, que dirá de conseguir adaptar uma área para esse aluno poder acessar. A gente sabe que tudo tem que estar acessível, todos os prédios públicos, tudo isso. Mas a gente sabe a realidade de algumas cidades que não tem condições. Então, o que é o diferencial que eu vendendo agora o meu peixe, como eu digo? O terapeuta ocupacional, ele vai chegar nesse lugar e ele não vai ver só as impossibilidades. Ele vai identificar dentro do que tem ali de que forma a gente pode estar adaptando para atender o melhor possível aquele aluno. E atender o melhor possível também aquele professor que anseia por dar o melhor para aquele aluno, mas ao mesmo tempo não sabe como. Não consegue identificar de que forma eu vou estar conseguindo fazer com que ele compreenda. E por vezes é um bloqueio tão grande dessa dúvida que não é uma questão de falta de conhecimento, é de aporte mesmo. É de alguém que diga, não, vamos, eu te ajudo, vamos acompanhar, vamos fazer assim. Vai por aqui, vai por ali. Vai por aqui.
vamos tentar aqui, se não der, vamos mudar por ali. Então, de fazer esse... Na verdade, assim, o que eu digo é dar a mão e diz, vamos lá, eu tô contigo. Então, eu acho que isso é o que os professores sentem. Uma carência muito grande disso, dessa atenção, desse me dá a mão e me ajuda a caminhar. Me dá a mão, Vem comigo nessa caminhada, que é um passo de formiguinha. Não é fácil. A estrada não é fácil. A estrada da inclusão ela é bem dura, ela é bem difícil e ela é bem cruel muitas vezes. Exato. O pessoal precisa desse apoio, desse suporte, dessa condução, é o conduzir, né? De não ter o medo de errar, de não ter aquela obsessão por acertar sempre, porque a gente sabe que são erros e acertos que vai construindo esse caminho, esse processo, né? Sim. É isso aí. E nós temos 3 minutos. Ai, passou muito rápido. Passou muito rápido. Nós temos que marcar outra para você não ser mais live de primeira viagem. Exatamente. Olha, para live de primeira viagem eu até gostei bastante, sabe? Com certeza. Ó, palmas aí, palminhas para Riane, corações subindo. Riane, a minha gratidão por ter você aqui, por você ter aceitado o meu convite. Fico muito, muito feliz. Com certeza essa live vai agregar muito, muito na vida de muitos professores, na vida de muitos profissionais. Ali já estão dizendo ali ó, que falta falar da prática, discutir casos. Então isso vai ficar para outra live, para um outro papo. Eu até tinha colocado alguns exemplos aqui, né? Mas agora em 3 minutos eu falo muito rápido às vezes. Então eu peço às vezes que as pessoas me freiem, porque quando eu vejo eu estou falando e atropelando. Então vai ficar para minha live. Vai ficar para minha live da segunda viagem, então, falar um pouco dessas práticas. Daí a gente prepara alguma coisa com os casos, né, que já foi trabalhado, e a gente consegue dar uma visão mais prática, que hoje a gente falou um pouco da vivência e do que é. Mas, como eu digo muito, a mão na massa é que ensina. É o tentar, é a prática, é aquela busca que a gente vai conseguir chegar, né? Nos objetivos que a gente tem. É isso aí, é o fazendo e errando e acertando e pensando que cada aluno é único. A gente precisa pensar nas potencialidades, elevar as potencialidades e minimizar as dificuldades, né? E trabalhando para que elas consigam ser superadas a cada dia. Exato. Pessoal, gratidão por todo mundo que ficou com nós aqui na live. Ali aparece 21 pessoas, mas com certeza foram mais. E quem gostou do conteúdo, achou que esse conteúdo agrega valor, toca no aviãozinho, manda para os grupos de escola, manda para os colegas, chama todo mundo para a gente formar uma comunidade que pensa na inclusão e que acredita que a inclusão possa acontecer de forma efetiva e na prática, formando essa ponte de profissionais que um vai estar ali para ajudar e dar suporte para o outro e não para criar valetas e vincos que não vão agregar nada na nossa prática, né? Que a gente consiga criar cada vez mais pontes e desmanchar esses muros que ainda, né, dificultam bastante o trabalho da gente. Também muito, muito grato por essa oportunidade, por essa minha live de primeira viagem. Feliz em falar um pouco sobre essa minha profissão, que eu amo muito, e me coloco também à disposição das pessoas que visualizaram, né? Tem meu Insta ali, pode chamar no direct, tem alguma dúvida, a gente está aí exatamente para colaborar e para se ajudar nesse processo dessa caminhada das formiguinhas. É verdade, ali ó, o pessoal já está botando hashtag live 2, então daqui uns dias nós vamos marcar live 2. Isso. Muito obrigada, boa noite, fica com Deus, te cuida e o que precisar a gente tá aí, tá? Tá bom. Beijo. Beijo. Fica bem. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, que live maravilhosa, que profissional fora da curva e que agregou tanto valor na nossa vida. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui. Compartilhem essa live e vamos juntos cada vez mais pensar a inclusão de forma efetiva e que ela possa acontecer na prática. Certo? Beijo. Boa noite. Fui.